Olá a todos, eu sou Inventor e estou aqui trazendo a review de Trappening and Date Sim, uma light novel que eu gostei bastante. Essa review só está sendo possível graças a 4 pessoas que me motivaram a fazer este vídeo, que foi o Zero, Sene, Macaquito e o Guilherme. Este vídeo será dividido em capítulos, como vocês podem ver. Esta primeira parte irei falar sobre o prólogo, o primeiro, segundo e terceiro capítulo, que basicamente é a introdução da Light Novel. Depois eu irei comentar a partir do capítulo 4 em diante. Eu considerarei como spoiler. Também falarei em outra parte a comparação do mangá e da Light Novel. E depois disso eu irei comentar um pouco sobre o visual do anime que foi anunciado. Com a introdução, nós somos apresentados ao nosso protagonista, que é o Leon, que é um assalariado que está sendo obrigado pela sua irmã menor a zerar completamente, em 100%, o Otome Game. No caso, onde se passa o jogo e onde que o Leon vai ser jogado. Ele tenta zerar o mais rápido possível, porque ele não quer perder tempo com aquilo. Então, vê detonado, compra item roubados, coisa, vê item secreto. Ok, ele zera. Porém, ele acaba morrendo e ele acaba sendo reencarnado nesse mundo. Onde ele descobre que foi reencarnado como um personagem de fundo, um personagem relevante para a história do jogo. Nesse mundo, quem detém o poder são as mulheres, e os homens não têm muitos poucos direitos. A família dele é composta por ele, o irmão mais velho dele, o irmão mais novo dele, o pai, a mãe e uma madrasta, que o pai dele só se casou com essa madrasta porque senão ele ia perder a terra dele. Porque quando você se torna barão, você tem que se casar com alguém equivalente ou superior ao seu nível de nobreza, senão você, se você for homem no caso, você perde o direito da posse de suas terras. Então ele acaba vivendo por um tempo ali, já se passa 10 anos depois disso, depois que ele recobrou as memórias do outro mundo. E ele vai pro. Era pra ele ir pro colégio, onde nesse colégio ele teria que arranjar uma esposa ou uma pretendente até o final desse colégio, porque senão os homens são considerados como inúteis e são julgados como cavaleiros que vão morrer em guerras. Vale lembrar que esse mundo é um mundo de fantasia e o reino é composto por várias mini ilhas voadoras. Ou seja, são ilhas no céu, tem barcos voadores, aeronaves, essas coisas. Então, era para ele ir para esse colégio. Porém, a madrasta dele diz que ele não vai e que arranjou um casamento para ele. Porém, esse casamento é uma furada, já que é com uma velha de 50 anos e que já tinha se casado várias vezes, porém todos os maridos dela morreram em batalha e ela fica recebendo pensão no reino. Ou seja, ele percebeu que ele teria o mesmo destino. Então ele fala, por que eu não posso ir pro colégio? E a madrasta simplesmente fala, porque é caro essas coisas. O pai dele ainda tenta ajudar ele, porém não consegue. Então a única opção que resta é ser um aventureiro. Sendo um aventureiro nesse mundo é o bem respeitável por conta que o reino em si foi fundado na base de aventureiros. Ou seja, é a única coisa que detém um poder que pode assim, ultrapassar o das mulheres nesse mundo, já que é um mundo matriarcal. Então ele pede pro pai dele arranjar um barco voador e ele decide ir pra uma ilha que ele já sabia. No caso que tinha no jogo que tinha fortuna e tem secretos e tal. Ele até se sente mal por estar roubando o lugar da protagonista do jogo, que era pra encontrar essa ilha. Ele vai lá nessa ilha com o barco todo despedaçado. Ele encontra alguns robôs, porque é meio que umas ruínas lá. E tinha uns robôs enferrujados e tal. Aí ele encontra a aeronave principal, onde tem toda a fortuna. Ele também batalha contra um robô gigante, mas consegue vencer. E ele acaba ganhando essa fortuna. E não só essa fortuna, a aeronave também. Junto com essa aeronave também estava uma IA, ou AI, uma inteligência artificial que se chama Luxion e que vai auxiliar o protagonista na jornada da Light Novel. Ele retorna pra terra do pai dele. E lá a Zola, eu esqueci de mencionar o nome antes, a Zola é a madrasta dele, decide falar assim pra ele:
que bom que você conseguiu essa fortuna, agora passa pra cá e que eu te pago o colégio. Ele disse, não, ainda não. Eu sou uma aventureira, eu tenho direito sobre essa fortuna que eu achei. Como que ela não pode passar por cima disso? Ele fica com a fortuna e vai pro colégio. Bem, este foi o resumo do prólogo, primeiro, segundo e terceiro capítulo. Agora entraremos no quarto capítulo, que é a entrada dele no colégio. Ou seja, daqui pra frente seria spoiler. No colégio, uma coisa antes de eu começar aqui, é que como que ele achou essa fortuna nessa ilha, ele já era da nobreza, já era um filho de um barão, porém ele acabou ganhando também o título de barão, já que ele achou novas terras e as terras são grandes e é dele. Ou seja, ele teria que fazer o mesmo esquema que o pai dele, encontrar uma jovem nobre do mesmo de mesmo status ou maior que ele, porque senão ele perderia a terra e a fortuna. E com isso ele foi pra a classe mais alta, vamos dizer assim, do colégio. Porque tem meio que umas espécies de classes na escola. Tipo, tem a classe normal, que é onde o irmão mais dele velho foi. E a classe alta, que seria da realeza e os membros da corte, vamos dizer assim. Lá ele encontra a protagonista do jogo, que é a Olivia. A vilã do jogo, que é a Angélica. E os interesses românticos do jogo, que é o príncipe e sua corte, que são os conselheiros do príncipe. Lá ele também tem algumas aulas de cortejo. Antes ele não queria fazer muito, porém ele conhece o mestre, como que ele começa a chamar depois do cara, que é o professor das aulas de etiqueta, que fala sobre festa do chá e de como cortejar uma dama e tal. Os homens fazem essa festa do chá, acho que se eu me lembro é todo mês, toda semana, pra tentar conseguir uma pretendente. Esse que tem que se arrumar, pagar tudo. Chá, bolo, essas coisas. Então ele faz essa festa do chá, porém não dá muito certo. Porque nenhuma das meninas quer, tipo, tem interesses românticos. Tipo, elas só vão lá só pra pegar umas coisinhas. Só pra ficar, tipo, pra ficar esperando. Enquanto vão na de um outro rapaz que elas realmente têm interesse. Ele também faz algumas amizades na escola. Se eu me lembro é Daniel e o Raymond. Ou Raymond, não sei. Se eu me lembro, são esses os nomes dos amigos dele. Ele ouve uns murmúrios atrás da porta, durante uma pausa que tava tendo pra festa do chá, e ele vê que é a protagonista que tá sofrendo bullying. Porém, não é a vilã do jogo que está fazendo bullying, são outros garotos, porque simplesmente pelo fato dela ser uma da plebe e ter uma recomendação especial para frequentar essa escola, para esse colégio. Ele convida e conversa com a protagonista. Primeiro ele, na verdade, ele ajuda ela com essas complicações do bullying, e depois ele descobre que tem alguém sempre roubando o lugar dela nos encontros que eram para ativar os interesses românticos. Ou seja, tinha alguém que também era do mundo do Leon, que era uma menina que estava roubando o lugar da Olivia. Ele acha isso tudo muito estranho. Enquanto isso. E essa menina a gente vai descobrir que é a Mary. E enquanto isso, essa Mary ela fez também umas coisas pra prevenir a Angélica de ser a vilã no jogo, que é inventar algumas mentiras e tal. Lembrando que a Angélica é a noiva do príncipe. Então por isso que ela antes a protagonista do jogo, que é a Olivia. E também pelo fato de ela ser da Pebble. Mas como que o Leon ajudou ela, a Angélica agora é neutra com a Olivia. Chega num baile lá que ocorre. E a Angélica não aguenta mais. Porque a Mary já tá muito, 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 muito próxima do príncipe. E a Angélica explode e desafia a Mary para um duelo. No caso, as mulheres fazem duelo, porém quem executa o duelo é os homens, os representantes dela. Obviamente, o príncipe e sua corte e os carinha lá ficam do lado da Mary, acham que a Angélica é uma louca. E no caso da Angélica, quem quer ajudar ela. Porém, o Leon percebe que não tá indo para um resultado bom, porque na verdade que era pra estar. Se ocorresse com a Olivia, ele tava de boa. Mas não é, alguém tá roubando o lugar da Olivia. E ele fala que é uma injustiça. Então fica do lado da Angélica e se oferece para ser um cavaleiro. O representante dela no duelo. Depois disso, a Angélica chama o Leon falando: você tem certeza que vai representar? Porque o que você vai ganhar com isso? Aí ele dá uma desculpinha que é questão de honra e tal. Mas ele diz que ainda vai continuar. Também ocorrem umas apostas na escola, já que é 5 caras contra 1. Todo mundo apostando no príncipe e na corte. Enquanto que o Leon pegou uma boa parte da fortuna dele e apostou nele mesmo.
Chegando. As condições do duelo. Caso se a Angélica ganhar, a Mary nunca mais se aproxima do príncipe. Se a Mary ganhar, a Angélica não interrompe mais nessas questões do príncipe. Ou seja, teria que abrir mão do noivado dela. Chegando no dia do duelo. O duelo é feito em armaduras. Armaduras tipo mecha, vamos dizer assim. Normalmente tem 3 a 4 metros de altura. Porém a do Leon tem 6. E tem um nome especial que chama Arrogance, certo? Aqui no mesmo na Light Novel é bem detalhado, tem umas artes conceituais. Mas então, ocorre esse duelo, o Leon dá um couro em todo mundo. Inclusive um dos conselheiros tenta executar o Leon, tipo, não tipo matar o robô dele nem nada, tipo, plantou uma bomba atrás do robô. Porém, a Luxion, que é a IA, ela fala pro Leon que tem uma bomba e ele consegue dar um jeito nela. Ele acaba dando um couro em todo mundo, humilha também todos eles. E ele acaba ganhando o duelo. As condições são impostas e é isso. O pessoal que apostou no príncipe pede ficar pedindo dinheiro de volta. Porque, obviamente, eles apostaram uma boa grana, já que era. Se eles estavam pensando que era ser uma vitória fácil deles, só que não. E o Leon fala que não, vocês apostaram, vocês são os otários e as coisas. O Leon sabe que fez merda porque bateu no príncipe e tal. Obviamente, o príncipe não se machucou nem nada, mas, né, humilhou o príncipe. Ele já tava esperando ser expulso, só que ele conversa com o pai da Angélica, que é da realeza, e fala: daqui um dinheiro e, por favor, você tenta arrumar lá a situação pra mim. Aí ele fala que. Eu só quis mostrar que o príncipe estava errado, porque era 5 caras apaixonados na mesma mulher e as coisas, e que eles são o futuro da nação, o que esperar deles, entendeu? E o pai da Angélica realmente vê a razão nisso e ajuda ele com essa coisa. Enquanto isso, ele passa, se eu me lembro, das férias ou um tempo junto com a Olivia e a Angélica, que agora são amigas dele, a terra do pai dele. E eles passam lá um tempinho. É bem. Isso é bem rápido que ocorre. Porém, o Leon recebia se eu me lembro, uma carta e fala que é um agradecimento da realeza por realmente dar uma visão certa aos príncipes, o príncipe e os conselheiros. E eles perderam. O príncipe perdeu a sucessão do trono, ele ia suceder ao trono, mas não vai mais. E os conselheiros perderam suas posições sociais. Com isso, o Leon é condecorado e ele volta para a escola, porque ele não foi expulso. E é assim que acaba o primeiro volume da Light Novel. Em comparação ao mangá, eu achei que o mangá fez uma bela de uma adaptação. Obviamente, foi 14 capítulos do mangá para uma light novel inteira. Ou seja, isso daria um volume e meio a 2 volumes de mangá. Eu achei que se faltou umas coisinhas, mas não é tão relevante. O plot principal da história foi bem escrito nesses 14 capítulos e para essa primeira novel eu achei uma boa adaptação. O visual do anime, eu achei bacana, eu estou bem empolgado pro anime. Só que o visual, acho que eles colocaram um pouco de fanservice demais. Principalmente sobre a Olivia, que é a protagonista do jogo, e a Angélica, que é a vilã do jogo. Mas o visual até que está bom. Eu gostaria que eles tivessem pego como referência a arte da Light Novel. Mas não, eles usaram a do mangá, que não é feia, é boa. Eu gosto também. E essas foram minhas conclusões. É uma boa novel, leitura fácil, o inglês não é tão difícil. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Eu não tenho muitas pretensões com esse vídeo, mas só de recomendar realmente essa light novel e o mangá, que eles são realmente bons. E é isso. Até mais.